Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos ler o verso 21 e o 22 de Apocalipse 2. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Senhor Deus, o abençoe esta palavra, mais uma vez te pedimos. Que o Senhor dê para nós o sustento dela, Senhor. O conteúdo para vivermos sob o efeito desta verdade. Para podermos assim provar e mostrar que nós somos um povo diferente, por meio da obediência à sua palavra. É no teu nome que o pedimos, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Agora, eu estava meditando sobre arrepender, Deus falando a respeito disso daqui. É uma coisa nobre, muito nobre. Deus gosta de ver as pessoas se arrepender dos seus pecados. É tão nobre que quando você se arrepende, às vezes você até desvia naquele momento a ira de Deus sobre você. O arrependimento. Nós podemos ver que o apóstolo São Pedro foi a primeira coisa que ele disse, foi o arrependimento. E Deus disse, quando Pedro fez aquela pergunta para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes ao dia? Ele disse: eu digo-vos, não 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7. Se ele vir pedir perdão para você, você deve fazer isso. Então é uma coisa muito peculiar, muito profunda. Deus gosta de ver uma pessoa se arrepender dos seus malfeitos, dos seus pecados, seus erros. Nós vamos ver que é tão nobre que até Acabe, quando ele se arrependeu e andou mansamente diante de Deus, Deus disse: Elias, você viu? Acabe se arrependeu. Eu não vou trazer a indignação de minha sobre ele agora, não. Vou trazer na sua descendência. O arrependimento, irmão, é uma coisa muito tremenda. Quando nós se arrependemos de nossos pecados, não me importa que tipo de pecado você pecou. Quando você se arrepende daquilo, aquilo chama a atenção de Deus. E você não precisa ter nenhuma interrogação a respeito daquilo. Será que eu fui perdoado? Não, você foi perdoado. Deus te perdoou. Agora, quando uma pessoa não se arrepende daquilo, aí então a coisa é difícil.
O irmão Brana fala disso. Nós paramos no parágrafo 65 dessa mensagem, era de Tiatira, onde nós vimos aqui e lemos essa escritura. O profeta disse: você sabe que essa igreja era realmente mais iníqua do que Acabe? Você sabe que ele se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus. Acabe. Não se pode dizer isso da Igreja Católica Romana. Não, Senhor. Ela jamais se arrependeu, mas bem obstinadamente destruindo todo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Então ela já traz nela, na alma, no espírito, esse ódio, esse rancor, esse espírito de vingar, de matar, assassinar. Ela tem essa sede de sangue. Nada faz com que ela se arrependa. Nada. Nós vamos observar que Deus levantou os seus mensageiros, trouxe a sua mensagem. Quando Deus trouxe aquela mensagem para pregar, para entregar ao mundo, em vez dela se arrepender, ela foi destruir aqueles que se arrependeram. Pela mensagem do seu mensageiro para o seu dia. Isso é verdade. Mombrand diz aqui que Deus trouxe mensageiro e homens idôneos, homens que ajudaram o mensageiro. Vejam. Ora, Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou alguns maravilhosos ajudantes para esses mensageiros. Ele deu a cada era alguns homens de Deus, maravilhosos, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de volta a Deus. Deus certamente concedeu a ela a oportunidade e ajuda para se arrepender. Ela alguma vez se arrependeu e mostrou que o fizera pelos seus frutos? Não, Senhor. Ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada. Ela perdeu seu sentido nas coisas espirituais. O que ela fez? Ela foi perseguir aqueles que se arrependeram. Quando Deus traz a sua mensagem para o povo, e aquelas pessoas predestinadas que são verdadeiramente já chamados por Deus para se arrepender dos seus pecados, essa falsa vinha, ela procura tentar amedrontar, procura fazer com que eles não aceitam a mensagem, de tal forma que ela não crê na mensagem do mensageiro de Deus, ela não crê em Deus. É como nós já temos ouvido, eles completamente defendem que a palavra de Deus é uma história da igreja, e que Deus está na igreja e não na sua palavra. Por isso que ela não tem estrutura, essa nobreza,
essa parte peculiar, essa doçura, para poder se arrepender dos seus pecados. Porque você não pode se arrepender, entregar a sua vida a Deus, se você não aceitar o mensageiro e a mensagem do mensageiro. Porque o mensageiro e aquela mensagem, ele se torna um. Quando Deus envia aquele mensageiro, ele é preordenado e nascido de Deus e cheio do Espírito de Deus. Aquela boca falando, é Deus falando através da boca daquele mensageiro. Aquela voz, aquela palavra, é Deus. É o próprio Espírito Santo. Você sabe que quando Paulo disse que não há nenhum sonido que não tem um sentido, mas cada som, ele possui um sentido. E ele disse, você deve parar e dar valor àquele som. Porque não pode haver nenhum som, se não houver, diz alguma coisa por trás daquele som. E ele enfatizou categoricamente, ele disse, se o sino der o som incerto, a trombeta der o som incerto, ele diz, quem se preparará para a batalha? Porque na verdade, não é a trombeta que faz com que soa aquilo, é a inteligência que está atrás daquela trombeta. É ele que faz aquele som. Por isso que ele disse, não existe som que não tenha sentido. Qualquer som que você ouvir tem um sentido. Alguma coisa está acontecendo por trás daquilo. Há um espírito de inteligência. Agora você imagine quando Deus manda um mensageiro com uma mensagem. Aquela mensagem daquele mensageiro é a palavra de Deus. E aquela palavra é Deus. Aquela voz é o Espírito Santo falando. Por isso que Deus respeita e considera um arrependimento sincero de alma. Você pode ver que quando Elias disse para Acabe que os cães lamberiam o seu sangue, o que Acabe fez? Acabe considerou aquelas palavras. Ele considerou aquela voz. E ele vestiu de saco, andou sob cinza, se humilhou, andou mansamente diante de Deus. Deus olhou, você viu Acabe? Eu digo, você viu Elias? Como que Acabe se humilhou? Eu não vou trazer o seu mal no seu dia. Então o arrependimento para Deus é uma coisa muito nobre. Agora você medite nisto. Quando nós se arrependemos de alma, de espírito, tomamos Deus em sua palavra e o aceitamos Ele gostosamente como Salvador de nossas almas. E andamos em uma vida de obediência. Eu lhe pergunto, o que acontece com uma pessoa assim? O seu mal não só é perdoado, mas é lançado no mar do esquecimento.
Você receberá uma voz de recompensa ao seu respeito, quando na verdade você caminha diante de Deus em obediência, em sujeição à sua palavra. Deus falará: este é meu filho, de tal maneira que ele foi justificado dos seus pecados, que ele pode falar a palavra e eu sustento. Aleluia! Ele nasceu de novo. Vida de obediência, não é mesmo, irmão? Se um Acabe naquele momento andou assim, Deus perdoou. E você? Cada um de nós. Se arrependam-se, de alma, de coração. Ele lançará os seus pecados no mar do esquecimento. O parágrafo 66. Ele disse: agora não fique confuso e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu das suas matanças dos santos, porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que seus credos se alinhem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa, e ela não fará tampouco. E não importa quão suave e doce parece nesse tempo particular, ela ainda se levantará para matar, porque o assassino jaz em seu coração maligno e impenitente. Ela nunca se arrependerá. É o contrário. A raiz da amargura, ela está tomando forma no coração dela. O ódio pela palavra de Deus. Se ela pudesse pegar a Deus e matar, ela o mataria na forma do Espírito Santo, como fez na forma dele em carne. Mas como ela não pode, então ela mata aqueles os quais Deus habita nele. Percebe? Ela não pode matar o seu espírito, então ela mata o seu corpo. É verdade. Mas só que tem uma coisa: Jesus deu uma palavra de confiança para os seus. Ele deu. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele disse, ele viverá, porque eu ressuscitarei. Aleluia. Vale a pena deixar de olhar para essas coisas nojentas do mundo e olhar para Deus. Não é mesmo? Em uma vida de obediência, porque aquele que se alinhar com essa velha adúltera, ele também será lançado com ela. Ele vai com ela mesmo para lá. Ninguém pode mais do que a palavra de Deus, irmãos. Ninguém. A palavra de Deus é Deus. Você não pode ir contra a verdade, você tem que ir pela verdade. Quem resistirá à verdade? Deus, ele é Deus, ele faz do barro ou da mesma massa, ele faz um vaso de honra e faz um vaso para desonra. Ele tem
poder e autoridade sobre o Baal para fazer dele o que ele quer. E ninguém pode perguntar para ele: por que me fizeste assim? Se Deus quer fazer um vaso para a honra e fazer um vaso para a ira, e suportar com longanimidade aquele vaso de ira até o dia do juiz, quem pode responder alguma coisa contra isso? Deus é longânimo. Ele é longânimo. Apocalipse, capítulo 2, verso 22 e 23, que nós lemos, ele diz: eis que porei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não existe, agora, todo verdadeiro cristão, toda verdadeira semente de Deus, não precisa ninguém adular ele para se arrepender dos seus pecados. Não precisa. Ele já tem por dentro de si aquilo por dentro que traz ele a um arrependimento, só em ouvir a palavra, porque a palavra é uma parte dele e ele é uma parte da palavra. E quando ele ouve a palavra sendo manifestada a ele não tem outra coisa a não ser se arrepender. Mas quando aquela pessoa não tem algo lá dentro para se arrepender, ao invés de arrepender, é o contrário, aquilo traz sobre ele uma indignação contra a verdade, um ódio, uma ira. E aquele espírito maligno passa a alimentar a ele. E ele passa a perseguir e maltratar os verdadeiros filhos de Deus. Parágrafo 67. O quê? Essa mulher tem filhos? E ela é uma prostituta? Se esse é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem de ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente a verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito destes filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que essa mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. E vai haver uma outra saída. E graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhece a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Você viu aí? O próprio Senhor, o profeta falando, quando Deus deu a Adão a sua noiva,
que era Eva, e disse para Adão: multiplique, enchei a terra e multiplicai, e dominai sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra, sobre os animais do campo, sobre os peixes do mar. E deu um tempo. Ele não cumpriu aquilo rápido, ele deu um tempo de prova, ele deu um teste. Você sabe que a prova, o tempo é um meio de sabedoria de Deus para poder provar aquele produto, para ver se ele é verdadeiramente fiel e fica permanente com a sua palavra. Ele deu a Eva um tempo de prova, provou com a palavra. O que aconteceu naquele tempo de prova? Ela caiu. Ela parou de ouvir o que Deus disse para ouvir o que a serpente disse, que por sua vez estava possuída de Satanás. E ele tem mostrado que a sua segunda noiva, que era a noiva hebreia, que ele deu também, ela caiu também com o mundo. Ela deixou de ficar com a palavra de Deus para ficar com a organização, com o sistema, querer ser como o mundo. E a terceira noiva também caiu, que é a noiva pentecostal. Você sabe que essa noiva pentecostal, antes que Deus desse ela em casamento a seu filho, ela caiu também no concílio de Nicéia. Hoje é uma mulher repudiada. Agora ele está dizendo que essa quarta noiva, ela não cai. A quarta noiva, ela é predestinada para não cair. Ela não pode cair porque ela é uma parte do noivo. E o noivo é uma parte dela. Por isso que o profeta disse: Deus está tirando uma noiva agora, nesses últimos dias, como uma semente eleita, predestinada. E ele disse: ele presenteará seu filho como a noiva amada. Aleluia. É a quarta noiva. Ela não cai, ela traz a natureza do noivo. Ela é predestinada pelo repelente da predestinação. Nada pode chegar nessa noiva, esse repelente não deixa. Satanás não pode chegar nela. Através dos seus credos, através dos seus dogmas, através do ismo, do sistema feito pelo homem. Ela não crê nessas coisas. Ela é predestinada para não crer nisto. E ela tem vindo exatamente como que ela ama obedecer a palavra. Quando a palavra é pregada para ela aceita de alma. E Deus pode exatamente executar
efetuar o prazer da palavra através dela. Porque ela e Deus têm a mesma mente, o mesmo pensamento. Deus dá a palavra para sua noiva, ela segura na palavra. A palavra é a promessa de Deus para ela, e ela é sustentada pela promessa. Aleluia. E a palavra da promessa é esta: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Mas vou vos preparar lugar. Vou vos preparar lugar, e voltarei, e levarei vós para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é essa palavra falada de Deus. Ela é a semente, palavra falada. Ela se agarra na palavra, não é porque ela quer agarrar na palavra, não. De jeito nenhum. Não tem jeito dela se ceifar desta palavra. Não tem jeito dela sair desta palavra. Ela é uma parte da palavra. Quem formou essa noiva, ou está formando essa noiva, é a palavra. Ela não foi tirada dele de um credo. Ela não foi tirada dele de um dogma. Ela não foi tirada dele através de um grupo de mandamento. Ela foi tirada dele da parte interior, do seu espírito. Aleluia! Veja, irmãos, ele é o único lugar hoje de repouso, de descanso de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo era o lugar de repouso de Deus, essa noiva de Cristo também foi tirada do corpo de Cristo. É o lugar onde Cristo repousa nela. Ela tem prazer de ficar com a palavra dele. Aleluia. Não é mesmo? Por isso que o profeta está dizendo aqui: Deus, olha, vai haver uma outra saída. Da onde? Desses credos, desses dogmas. Cada vez Deus mandou uma palavra nova. A palavra de Deus sempre é nova. Ela não pode envelhecer. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é mesmo? Ele é um Deus imutável, ele não pode mudar, assim como seus modos não podem mudar. Ele continua o mesmo. Por isso que a verdadeira segurança da sua noiva, ela é baseada exatamente nisto, na eternidade, porque ele é o mesmo, como foi no jardim do Éden, quando ele estava feito aqui carne, e o mesmo agora em espírito, e será eternamente. O que ele disse que é errado, é errado. O que ele disse que é verdade, é certo, é certo. Nunca mudou. Satanás não tem vez com ele, e nem os seus súditos. Se ele não teve naquela época, e muito pior agora.
Todos aqueles que se ajuntaram com o diabo naquela época, todos estão no lago de fogo. Todos esses que se ajuntam com o diabo nessa época, estão no lago, vão para o lago de fogo também. Parágrafo 68. Ora, diz aqui que essa prostituta teve filhos. Agora, o que eram eles? Eram filhas. Por quê? Eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou-se com Jeorão, filho de Jeosafá. Segundo o livro de Reis, capítulo 8, verso 18, diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Veja, casou com a filha de Acabe, com Jezabel. Você sabe qual era o nome dela? A filha de Acabe com Jezabel era Atalha. Ela perseguiu do jeitinho que a mãe dela perseguiu, ela perseguiu também os cristãos. E esse filho de Jeosafá, casando com ela, foi dominado do mesmo jeitinho, entrou no caminho do seu sogro, que era Acabe, fazendo as coisas que Deus não gostava. Jeosafá era um crente justo, como Acabe era um hebreu, um judeu. Casou com Jezabel. O filho de Jeosafá era também um justo. Jeosafá era rei de Israel, de Judá. Casou com uma filha de Jezabel. Agora, essa filha de Jezabel representa quem? As denominações. As denominações. Porque Jezabel é a mãe velha, é a igreja velha. A filha é as denominações. Por isso que Deus nunca quer que os seus filhos tenham aliança com o mundo. Ele não gosta disso. Ele quer que os seus filhos se unem um com o outro através ainda de oração. Ele, sendo seu líder. Por isso que o profeta desta era, ele pôs muitas ênfases sobre um casamento. Ele disse que um rapaz e uma moça devem orar muito mesmo para se casar. Deve orar muito. E através dessa oração, os seus olhos devem ser os olhos de Jesus. Para que ela possa olhar e ver através dos olhos do Espírito Santo. Porque os dois galhos estão entrelaçados. Correto? Isso é exatamente o que todas essas igrejas filhas têm feito, assim como tenho salientado para você. Elas começam, na verdade, casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos e etc. E agora, deixe-me explicar bem isso em Hebreus 13, 7. Diz: obedecei a vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus. Porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Para que eles façam, não gemendo, mas com alegria.
Você viu aí? É a palavra, parágrafo 69, ele diz: é a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher, ele é o governo, ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher, e também o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Deixa. E tem uma coisa: um pastor que Deus coloca diante de um rebanho, ele não prega essas verdades para aquela igreja ou para aquele povo, ele é um falso. Pastor que coloca luva para pregar um sermão, tem que ser pregado exatamente como está escrito, não é mesmo? Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarda. Nós vamos dar continuidade no parágrafo 70. Deus nos dá força para podermos todo o tempo absorver a sua palavra com todo o entusiasmo do Espírito Santo. Amém? E sermos não só ouvintes, mas um praticante da mesma. Isto é a verdade. E não importa o que vem e o que vai, se você tem ou não de comer bolacha seca e beber água do riacho, passar necessidade, para você não importa. Você é uma nova criatura que está em direção à glória. Seja fiel a Deus até a morte, não perto da morte, até a morte. E Deus os abençoe e receba do outro lado. Amém. Nós vamos cantar o hino 290. Este é o pão nosso, não é? É a palavra. O pão. Senhor, reunidos aqui, a fim de tua morte lembrar, partindo este pão, nós lembramos de ti, até que nos venhas buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nos esquecer. Por ele nós temos o céu. Faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divina comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dá verá salvação. Aleluia, graças a Deus. Isso é o seu corpo.
é a palavra. Não me importa o quanto ela fere, ela dói, ela machuca, ela produz em nossas vidas frutos benéficos. Ela esclarece a verdade, não é mesmo? Deus os abençoe. Com as nossas cabeças inclinadas. Querido Deus, Pai bendito, nós estamos satisfeitos, felizes por essa verdade que o Senhor nos deu nesses últimos dias. Amamos o mensageiro, amamos o profeta como um verdadeiro profeta de Deus. E amamos a Tua palavra porque ela é para nós, Senhor, o nosso noivo. É o nosso líder, é o nosso guia. É aquele que vai adiante de nós, é aquele que nos lidera a nossa vida. Nós somos ela, a noiva de Jesus Cristo. O Senhor é Ele, a palavra, o qual é o nosso governante. E nós queremos fazer exatamente o que o Senhor disse para fazer. Pai Santo, agora despede-nos em paz. Leva-nos, guarda-nos e protege-nos de todo mal, agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Faminto Salvador, mana celestial, eu venho a ti, Senhor, pão vivo divinal. Sedento clamo a ti, ó rocha singular, vem água viva aqui, minha alma saciar. Meu pobre coração almeja, Salvador, em doce comunhão gozar o teu amor. Mais perto anseio estar de ti, Senhor Jesus, contigo sempre andar na tua santa luz. Por onde quer que eu vá, a tua mão, Senhor, feliz me guiará, guardado em teu amor. Estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos
ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em ti essas coisas